É isso aí, gente. Bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um tema muito interessante, um tema que a gente sempre fica embaraçado. Como que o universo age em nossa vida? Nós não podemos esquecer nunca que o universo, as forças universais, são as manifestações divinas nos nossos acontecimentos. Só que essa manifestação divina, ela tem um roteiro. Ela usa da sua liberdade para agir em você. Essa liberdade, ela tem o nome de livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio, ela é muito séria, porque nós não temos a compreensão de que a força do nosso livre-arbítrio é poderosíssima. Você sabia que ninguém, nem Deus, interfere no seu livre-arbítrio. Essa consciência é sua. Essa vontade é sua. Você é o diretor dela. E o universo, ele responde às nossas vontades. Eduque o seu livre-arbítrio. Coloque Deus na presença das suas ações, que você vai ver como as coisas mudam. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender como funciona essa força poderosa do universo em nós. Mas existem filmes como aquele O Segredo do Sucesso, O Segredo. Tem vários estudos referentes a esse aspecto. Porque esse aspecto ele é fundamental na nossa vida. Quando nós aprendemos a nos relacionar com o nosso grande divino, com o universo, vocês vão perceber nitidamente que a vida de vocês muda completamente. Não vão existir mais as dúvidas pecaminosas. Nós, quando estamos no nosso ambiente doméstico, nós, quando acordamos, pela força que a vida impõe às nossas atitudes, nós ficamos muitas vezes assim impregnados de uma energia negativa, impregnados de uma situação de culpa. Eu vou falar algum dia sobre lidando com as nossas culpas, que é um problema seríssimo. Eu acredito que seja o problema mais sério da atualidade hoje. Porque quando nós somos convocados a lidar conosco, quando você é convocado a vigiar você, a vigiar seus pensamentos, a vigiar suas atitudes, você vai perceber o tanto que é difícil a gente se enganar. Porque nós somos tão perfeccionistas na máscara que nós somos capazes de nos enganar. Para o universo, essa máscara não funciona. Ele atua dentro de você, naquilo que está mais escondido dentro de você. Saiba disso. Procure dialogar com ele. Procure o entendimento. Como que você age em minha vida? Você age em minha vida através do que eu penso, do meu sentimento. Não é o pensamento que sai da cabeça para fora, não. É o sentimento que entra da cabeça para dentro. E ele responde e te dá aquilo que está no seu sentimento. Então você não engana ele. Você engana até você. Mas o universo você não engana. Quando você tem consciência absoluta disso, você passa a trabalhar o universo como se ele fosse o grande pai, o grande doador. Aí você começa a sentir o que você quer na realidade.
Muitas vezes nós queremos adaptar ou entender como funciona isso. Às vezes a gente quer, não, eu quero uma vida de abundância, eu quero ter um salário bom, eu quero ter uma vida boa, mas como? Aí você começa a colocar dúvida. Aí você fala, eu não quero ser pobre. Eu não quero sofrer. Eu não quero ficar doente. O universo, ele não entende o não. Ele entende o que está impregnado do seu sentimento. Se você fala, eu não quero ser pobre, o que você está falando? Eu sou pobre. O universo vai contribuir e impactar uma série de situações que vão fazer você lidar com a pobreza. Eu tenho que ter plano de saúde, eu tenho medo de doença, eu não quero ficar doença. O que o universo entende? Você adora a doença, você pensa na doença, você sente a doença. Então vou te dar a doença para você aprender a se relacionar com ela. Vocês entendem? Não existe o não para o universo. Eu não quero ser pobre. Não existe isso. Mude o termo. Fala, eu quero ser rico. Eu quero ter abundância. O universo vai contribuir. Não quero saber como. Eu não preciso saber como. O universo sabe como é. Ele vai lançar insights para você. Para você ter um mecanismo de fazer o que é preciso. Você também não pode querer tudo no mundo sem fazer nada. Então, você fala, o universo vai manifestar isso, a riqueza em mim. E eu tenho fé nisso, eu acredito nisso, porque ele está comigo. Eu sou rico. Através de insights, você vai encontrar mecanismo que vai fazer você chegar onde você deseja. Eu sou rico de saúde. Sempre. A saúde é a minha riqueza. O universo vai contribuir com todos os mecanismos para que a sua saúde seja perfeita. Porque o seu sentimento imperioso é na realidade que o universo impacta você. Vocês entendem o que significa isso? Nós estamos falando de uma maneira grosseira para que a gente possa entender como que ele funciona em nossa vida. O universo, ele está aqui para te servir. Mas você tem que ter um entendimento de como ele funciona. Ele não preocupa com ansiedade. O medo, vocês sabem, hoje, através de grandes estudos feitos pela física quântica, já foram capazes de mensurar que os dois grandes polos de atração que o corpo humano tem, polos de força, é o pensamento e o coração, que é o sentimento. São os dois órgãos do corpo capazes de proporcionar uma energia tal que movimenta o quanto. Então, muitas vezes a gente falava, não, tenha pensamento positivo, tenha pensamento positivo. Não adianta você ter pensamento positivo se você não sente o pensamento positivo. Quando você, nesse estudo feito, se constatou que o pensamento positivo, ele tem uma força de 100x. O sentimento positivo, ele tem uma força de 5.000 vezes 100x. Por isso que só o pensamento positivo não vai resolver. Ou resolve muito pouco. Quando você coloca o pensamento positivo e coloca o seu sentimento, o seu agradecimento, a sua gratidão, a sua compreensão de que ele está agindo em você, você não sabe como. Não queira saber. Você não tem condições para entender os projetos de Deus. Esses dias eu falei com uma amiga minha, foi até um motivo de muito escândalo na nossa roda de estudo, porque eu falei, eles estavam fazendo um comentário sobre um acontecimento, aí eu falei, gente, o acaso não existe. Mas não pode? Como é que não pode? Não existe, tem que existir o acaso.
O acaso não existe. Agora, eu que aprendi a somar 1 mais 1 ontem, vou ter capacidade de fazer cálculos quânticos para explicar que o acaso não existe? Então, eu não tenho condições de provar ou de entender como funciona o mecanismo. Porque Deus está acima de tudo. E Ele tem todo o conhecimento. Ele tem todas as conexões. Eu já leio no meu YouTube. Vivência com Evandro Moraes, está lá, lei da conexão. Existe outra lei que eu fiz um estudo, lei da relatividade. Existe outra lei, lei da funcionalidade. São isso, por isso que eu comecei com as minhas orientações, dando uma base de sustentação para que você entenda como funciona a vida. Então, quando eu lido com o universo como um pai que está para me servir, deixo a minha mente ignorante de lado e conscientizo a minha mente que existe uma coisa muito superior direcionando os meus passos e que eu devo obediência e subordinação a esta força, ela dirige sua vida. Ela vai proporcionar ambientes, situações que vão realizar o que você confiou nele para realizar. Nunca se esqueça disso. Todas as vezes que você estiver desesperado, faça essa experiência, porque eu fiz e faço. Como vocês sabem, eu lido com vendas e tem muitas épocas que você tem compromissos altíssimos para pagar e que mecanicamente você fala, não dou conta. Aí você chega para o universo e fala, universo, eu confio em você. Eu sei que eu não tenho capacidade de enxergar como que eu devo fazer. Mas você vai fazer por mim, porque eu acredito em você. Você vai direcionar os meus passos. Eu não tenho condições. A minha capacidade de inteligência acabou para eu resolver esse problema. Eu coloco em vossas mãos, porque vós vai encontrar mecanismo. Experimente fazer isso. Depois você mande um insight para mim, uma resposta, e vê se vão acontecer coisas que você nem sonhava, nem imaginava de longe. Porque o universo tem todos os mecanismos capazes de te dar sustentação, de te dar força, de te dar firmeza. Basta que para isso você acredite. Deus te abençoe e seja feliz.